Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, o professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para ajudar. Imagina numa sala de aula dar uma tossida dessa, já espantava 70 alunos. Mas falando sério, eu estou aqui para ajudar vocês na resolução dos PETs. Como a gente começou no nosso último encontro, a gente hoje está falando sobre a semana 2, cuja temática vai ser colonização portuguesa e resistência. Na primeira semana houveram algumas questões polêmicas, inclusive agradeço o comentário no canal, estou disposto aí a gente poder trocar ideia, conversar. Por quê? Porque é um assunto que gera muita discussão. E eu queria convidar vocês para a gente trabalhar, mas antes disso, para quem está chegando agora, eu queria apresentar para vocês o que é o Escola Online. Galera, a gente do Escola Online, a gente está trabalhando em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook. Você no Instagram vai encontrar muita informação sobre os PETs e sobre muito mais assunto ligado à educação. Tem aqui o nosso canal do YouTube, que sem vocês ele não estaria onde está, ele vem crescendo cada vez mais. E meu muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações para receber informações de coisas boas que vêm por aí. Temos uma novidade agora em podcast, você vai encontrar no Spotify também, muita informação bacana. E está concluído, está apresentado para vocês também a nossa plataforma. Quem quiser conhecer, não perca tempo, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br, porque isso ajuda muito. E para a gente começar, para não perder tempo, o que a gente faz? É de praxe, é comum. Vamos começar. Roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar. E o Estado ele dá pra gente uma recapitulação do que foi visto. Então vamos lá, galera. A gente tem aqui um esqueminha, um organograma, que ele vai falar sobre a colonização portuguesa no Brasil. Vejam, organização política e econômica que se inicia em 1530. Você fala, mas Matheus, espera aí. O Brasil não foi descoberto em 22 de abril de 1500? De 1500 a 1530. Muita gente fala que nesse período você tem o chamado período, tá? Para a galera poder lembrar, pré-colonial. O que é o período pré-colonial, galera? A gente ainda não era bem uma colônia. A gente era um ponto de passagem. A gente brinca que o português passava aqui, dava o pente e rala, seguia caminho. O Brasil era mais como um ponto de passagem. E ele, de certa forma, depois de 1530, com medo de perder, porque lembra, quem não dá assistência, abre espaço para concorrência. Porque vai que ela tem competência, eficiência e faz com que você perca a sua decência. Então, num primeiro momento, Portugal não dava devida moral, mas aí Portugal foi deixando o Brasil meio de lado. E aí você tem pirata, você tem corsário. Geral começou a sacar o movimento nas Índias. Então, depois de 1530, para nosso azar, Portugal nos assume como colônia. E aí, dá-se início ao sistema colonial. Muito ligado à ideia do mercantilismo, moçada. Vejam vocês, aquela prática do pacto colonial está ligada à ideia de que o Brasil, vejam vocês, o Brasil oficialmente, para Portugal, ele era uma colônia de exploração, tá? Basicamente, quase toda a América ela foi colônia de exploração diante da sua metrópole europeia. Então, o Brasil era a colônia, enquanto Portugal se apresentava como nossa metrópole. E galera, quando nós somos vistos como colônia de exploração, qual que é o nosso papel? Oferecer produto, ou seja, no português claro, sermos explorados pela nossa metrópole. Então a gente ofertava para Portugal matéria-prima, ouro, prata, ou seja, metais preciosos e gêneros tropicais. E, em contrapartida, Portugal empurrava na gente produtos manufaturados e equipamentos. A nossa função específica, sendo bem claro, galera, vejam só, é dar lucro para a metrópole. Então o Brasil só podia comprar de Portugal, entregar produtos para Portugal e transportar produtos em navios portugueses. Então, galera, a colônia, no caso o Brasil, é um território controlado e administrado por um país ou pessoa que possui força militar, força econômica, porque você pensa, olha o tamanho de Portugal, o tamanho do Brasil. A metrópole se beneficia dos produtos e das atividades econômicas de seus territórios coloniais. É o princípio do colonialismo. Lembra, muito ligado à prática mercantil, tá?
E uma das coisas que também é muito típica dessa área de exploração é a introdução da mão de obra escrava no Brasil. Beleza, galera? Você lembra que quando, por exemplo, o Brasil se torna colônia, a nossa vida começa realmente a piorar. Mas vamos lá. Bom, e aí, galera, o material também coloca pra gente uma imagem emblemática. Vejam vocês a imagem de escravos, aí sendo preparados, alguns para venda, onde você expunha, né? Lembra? Com uma boa dentição, com a pele viçosa. Mas vamos lá. Por cerca de 300 anos, o país dependeu da mão de obra de negros africanos escravizados. Os escravos atuavam nos engenhos de açúcar, nas lavouras de café e na mineração. O Brasil é o último país da América, né? Quando a gente fala do 13 de maio de 1888, quando a gente fala da Lei Áurea, a galera comemora, mas a gente tem muito mais a lamentar do que comemorar, por sermos o último país da América a abolirmos a escravidão. Na época colonial, 5 milhões de escravizados embarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, sem contar com os milhares que morreram durante a travessia do Atlântico. Lembra? Quando a gente falou na nossa última aula sobre o tráfico negreiro, sobre os navios negreiros, lembrando que o Brasil é o país que mais recebe africanos escravizados na América. Tanto é que não por acaso o Brasil hoje fora da África é o país com a maior população negra do mundo. Salvo engano, a gente só perde em população absoluta para a Nigéria. Então, quer dizer, a presença do descendente do africano aqui é muito grande e a gente ainda tem problemas raciais muito sérios. Eles vinham do continente africano para realizar o serviço pesado. A economia brasileira, no período colonial e imperial, estava concentrada na exploração dos negros. Os índios, sim, mas a mão de obra que predomina, galera, é a mão de obra do africano escravizado. Show de bola? Lembra disso? Dizem que os escravos, como diria Antonil, eram os pés e as mãos dos seus senhores. Bom, então vamos lá, galera. O que eles pedem pra gente aqui? Questão da Sesgran Rio. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia na época moderna. Ou seja, eu estou falando aqui, gente, basicamente da questão do pacto colonial. Então, para ficar fácil entender isso aqui, eu estou falando do pacto colonial, tá? Muita gente vai lembrar que uma das coisas que muito foi usada aqui nas colônias de exploração foi o sistema do plantation, que a gente falou na nossa última aula, baseado em um só produto, cultivado em grandes extensões de terra nos latifúndios, utilizando a mão de obra escrava. Então vamos lá, o que está de acordo com a questão aí? A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. Gente, quando você descobre ouro, você rompe? Pelo contrário. A metrópole, no caso Portugal, com a descoberta do ouro, Portugal sufoca o Brasil de impostos. Inclusive é bom lembrar que Minas Gerais é um dos estados com a maior carga tributária do Brasil. E muito desses impostos que são cobrados, eles têm uma certa herança ligada à mineração. Só que temos que explicar para o governo que antigamente tinha-se muito ouro e muito imposto. O ouro acaba e o imposto continua. Então, com a descoberta do ouro, você intensifica, você não rompe. O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento do setor de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção. Galera, se eu sou uma colônia de exploração, me interessa trabalhar com a ideia de subsistência? Ou seja, me interessa trabalhar com a produção só daquilo que eu consumo? Claro que não. Quanto mais riqueza eu puder explorar, melhor. Ou seja, olha a ideia do pacto colonial. A lavoura de produtos tropicais, café, cana, o café nem tanto, mas a cana e outros produtos aqui encontrados, e as atividades extrativistas, como o metal precioso, foram organizados para atender aos interesses da população mercantilista europeia. Ou seja, o que a gente é? Colônia. O que a gente faz? Atende a metrópole. Você fala, opa, essa aqui está de acordo. Letra D. A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência anterior dos portugueses em suas colônias orientais. Colônias orientais? Se você parar para pensar, bom, isso aqui é meio polêmico. Portugal tem colônias no Ocidente. No Oriente, Portugal vai ter mais tarde, não nessa época. Então, quer dizer, esse colônias orientais aqui vai gerar uma certa discussão, invalidando a nossa questão.
A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação da economia colonial. Gente, você está preocupado com o mercado interno? Desde muito tempo nós sabemos que o Brasil é uma economia agroexportadora, agroexportação. Lembra que agro é tech, agro é pop, agro é tudo? Então, a ideia é de você realmente abastecer o comércio externo. Então, se eu tiver que marcar, eu sei que a letra C é aquela que está bem certa. Ok, galera? Então, isso ajuda a gente a poder entender e dar conhecimento aqui. Segue o barco, meu povo. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Questão da FUVEST em São Paulo. É uma questão adaptada. Então, vamos lá. No Brasil, os escravizados... Vamos lá, o que a gente vai colocar aqui? Trabalhavam tanto no campo quanto na cidade em atividades econômicas variadas. Verdadeiro ou falso? Se for colocar, você falou, opa, verdadeiro. Você fala, beleza. Você tem escravo urbano, escravo de ganho, escravo de aluguel, escravos de lavoura, as negras de tabuleiro, curandeiros. Você fala, beleza. Sofriam castigos físicos em praça pública, determinados por seus senhores. Tá? Então vejam vocês, galera, já vou deixar aqui claro que ele vai querer o verdadeiro e falso. Gente, escravo sofria castigo demais. Galera, olha o tronco, olha a chibata, olha a própria ideia da senzala. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões, praticando capoeira, fazendo infanticídio, abortos, trabalhando com a ideia do sincretismo religioso, de você mesclar elementos da religião de matriz africana com religião católica. Então, sim, você teve as mais variadas formas de resistência. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola. Gente, os escravos vieram só de Angola? Você fala, claro que não. Você tem bantos, sudaneses, mafineses, malês. Então você fala, opa, peraí, não tem a mesma cultura e religião mesmo. Porque a gente tem aquela mania errônea de achar que a África é uma coisa só. A África, como se todo mundo fosse uma só nação, um só povo. Não, gente. A cultura africana é riquíssima e belíssima. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. Galera, a gente viu que não. Na época da mineração, quantos escravos conseguiram, às vezes, através de escravos de ganho, trabalhar com para alforria. Então, por mais que você falasse da ideia de proibir, não, era possível. Difícil era conseguir a grana, mas era permitido sim. Perfeito? Então vejam, das afirmações acima, são verdadeiras apenas. Então, galera, 1, 2 e 3. Vamos lá, letra A, 1, 2, 4, B... Então, opa, letra D de Deus, deu bom. Letra D do Dicão, tamo aí, galera. Então, vejam só, tamo junto nessa o quê? Nessa nossa jornada. Show de bola? Vamos seguir o barco? Vamos ver a questão de número 3. O que rola, gente? Observe a imagem a seguir, tá? Galera, que imagem que eu tenho aqui? Isso aqui é uma clássica imagem de um engenho. Vejam vocês, engenho, unidade produtiva de açúcar. Lembra para onde você leva a cana e transforma em engenho. Galera, trabalhar no engenho nessa época não era fácil. Repara que você tem maquinário, você tem o quê? Você tem moinhos. Então você necessitava um pouco de qualificação. Você fala, poxa, qualificação então quer dizer que o escravo tinha que fazer curso superior? Não. Mas ele tinha que entender um pouco. Porque, galera, alguns escravos chegaram inclusive a sabotar alguns dos seus engenhos como forma de resistência. Mas aqueles que, de certa forma, tinham conhecimento no funcionamento do engenho, eles tinham mais aptidão. Tá? Lembrando que, em sua grande maioria, você utiliza escravos, mas em momentos de necessidade utilizava-se mão de obra indígena. Mas, em especial, na plantação, nem tanto. Mas nos engenhos, onde você oficialmente vai transformar a cana em açúcar, você precisava de mão de obra mais o quê? Qualificada. Tá? Vamos ver, então, o que está falando aqui, povo. Então, galera, olha só. Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Então, tem que ser o que está certo aqui. Vamos lá, galera. Letra A. Esse engenho, movido por força hidráulica, é uma realidade do século XVIII, embora anteriormente fosse utilizada a força humana ou força animal para fazê-lo funcionar. Galera, desde que, por exemplo, a cana-de-açúcar chega no Brasil em meados do século XVI, você já utilizava engenhos usando a água, tá?
Então, por exemplo, uma questãozinha maldosa, a gente tem que ficar esperto porque eu uso o animal sim, uso escravo sim, mas eu também já uso a força hidráulica há muito tempo. A presença exclusiva de mão de obra negra na imagem denota a exclusão dos indígenas, como trabalhadores, escravos ou livres da indústria açucareira. Normalmente, em sua grande maioria, o africano escravizado é o que trabalha. Mas em momentos de necessidade eu vou utilizar o índio sim, então eu não vou excluir completamente, tá? Então quando você fala da exclusão, como se o índio não trabalhasse, não. Chegaram a ser utilizados, apesar de não se adaptar muito bem, mas você não pode excluir. Engenhos de grande porte, como o da ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa em meados do século XVII, pelos holandeses que ocupavam a capitania em Pernambuco. Gente, não posso negar a vocês que os holandeses foram grandes o quê? Grandes patrocinadores. Só que para o holandês chegar, esses engenhos foram movidos mediante a parceria com os portugueses. Então, galera, se o holandês chega, é porque ele teve a parceria com o português, tá? Então, os portugueses vêm e promovem parceria com os holandeses, o capital Flamengo. Show de bola? Então não é só o seguinte, galera, só foram introduzidos, não. Os portugueses já criavam, só que eles tinham medo de gastar e não ganhar, ganhar sozinho. Letra D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Olha o que eu falei. Não é qualquer um que sabe trabalhar com uma moenda. Então você fala, opa, mesmo que nesse caso eu não tenha toda essa informação na imagem, mas pelo que a gente falou já tem um certo significado. Galera, letra E. A mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do Nordeste colonial. Acabei de falar para vocês, se a gente for pegar, por exemplo, uma da letra B, ela vai discordar disso, fala, não, você não usa, não é a prioridade, mas de certa forma é o seguinte, o índio também chegou a ser utilizado. Então, pelo que a gente foi fazendo aqui pela questão de erro e acerto, a letra D de deu bom é a resposta mais correta. Show de bola, galera? Então, mais uma vez, eu agradeço, espero ter podido contribuir, aguardo vocês na próxima aula e, mais uma vez, vai lá, aproveita, se inscreve quem não se inscreveu, dá um like, porque isso nos ajuda. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.